Olá pessoal, no vídeo anterior falamos sobre a teoria dos conjuntos fuzzy, uma breve introdução, e em particular sobre números fuzzy triangulares, que podem ser usados para exprimir matematicamente a imprecisão da avaliação, do julgamento de alternativas em critérios subjetivos, que podem ser usados em combinação com métodos de priorização, métodos multicritério. Neste vídeo veremos o Fuzzy Top-Sys, que é justamente a combinação entre o Top-Sys e números fuzzy. O método Fuzzy Top-Sys foi proposto inicialmente em 2000 por Shen, nesse artigo, e depois ele foi aperfeiçoado em 2006, né, apresentado nesse segundo artigo. Como eu disse, no método Fuzzy Top-Sys, as avaliações das alternativas e também os pesos dos critérios são avaliados usando termos linguísticos, claro, mas representados matematicamente por números fuzzy triangulares. Né? Então, o primeiro passo do método, né, que corresponde à construção da matriz de decisão, com os julgamentos das alternativas nos critérios e também o peso dos critérios, construímos então uma matriz fuzzy, não é? Então, aonde cada elemento dessa matriz fuzzy, elemento esse representado por um til, indicando que é um número fuzzy, não é? Um número fuzzy que representa a avaliação da alternativa naquele critério. Então, nas linhas da matriz, nós temos as avaliações das alternativas, não é, nos diferentes critérios, e nas colunas nós temos as avaliações das alternativas em cada um dos critérios. E a mesma coisa, temos um vetor de peso, não é? Ou seja, avaliados usando números fuzzy. Então, vamos desenvolver um exemplo para ficar claro como a gente usa esse método. Né? Então, vamos pegar o exemplo usado na aula sobre Top-Sys, né, de gestão de fornecedores, de seleção de fornecedores. Né? Então, com o objetivo de identificar os melhores fornecedores. Não é? E para isso a gente considerou os critérios capacitação e gestão da qualidade, custo unitário, agilidade de entrega e saúde financeira. No exemplo de Top-Sys, usamos uma escala ordinal, né, para representar matematicamente expressões linguísticas de julgamento, né, conforme apresentado nessa tabela, excelente, muito bom e assim por diante. No método Fuzzy Top-Sys, usaremos expressões linguísticas relacionadas a números fuzzy. Então, nós temos aqui 5 níveis nessa nossa escala, 5 expressões linguísticas. Então, a muito ruim, né, que corresponde a esse número fuzzy triangular 002,5. A expressão ruim, que corresponde a esse número fuzzy triangular 0,255. Médio, número fuzzy 2,5, 7,5. Bom, 5, 7,5 e 10. E por último, muito bom, número fuzzy 7,5, 10, 10. E os nossos julgamentos, eles vão se basear nessas expressões linguísticas, né, correspondentes a essa escala. Então, no exemplo do Fuzzy Top-Sys, usamos essa escala e demos essas notas. Esquecemos essas escalas, essas expressões linguísticas. Nesse nosso exemplo aqui, no Fuzzy Top-Sys, nós usaremos essa escala, né, com essas expressões linguísticas para julgar os diferentes fornecedores, não é? Em todos os critérios. Vejam que no critério 2 de custo, a gente usa expressão linguística, não é, para avaliar
os melhores, ou seja, de menor custo, de menor preço, e os piores, com os valores, né, o custo maior. Então, usamos essas expressões linguísticas para julgamento dos fornecedores em todos os critérios. E com base nesses julgamentos, nessas expressões linguísticas, nós temos a nossa matriz de avaliação em números fuzzy, não é? Matematicamente expressa por números fuzzy. A mesma coisa para avaliação dos pesos dos critérios, né? Então, se no exemplo do TOPSIS usamos 25% para capacitação e gestão da qualidade, 30% em custo unitário, 20% agilidade de entrega e 25% em saúde financeira, no método Fuzzy TOPSIS, esquecemos essa forma de avaliação de pesos e, de novo, usamos expressões linguísticas correspondentes a números triangulares, não é? Então, teremos a expressão linguística nada importante, não é, que corresponde a esse número triangular 1, 1, 2. Em seguida, pouco importante, o número triangular 1, 2, 3. Importância média, 2, 3, 4. Importante, 3, 4, 5. E muito importante, 4, 5, 5. Né? Percebam que a gente usou uma outra escala. Se para avaliação das alternativas usamos uma escala que a gente chama de universo de discursos, de discurso de 0 a 10, neste caso usamos uma escala de 1 a 5. Então, a gente escolhe qual que é esse universo de discurso. Nesse caso em particular, evitamos o 0, justamente para evitar a multiplicação por 0, considerando o peso dos critérios. São essas expressões linguísticas que usamos para avaliar o peso dos critérios. E, portanto, para esses critérios, fazendo um paralelo com a avaliação que foi feita no caso do TOPSIS, consideramos a capacitação em gestão da qualidade de importância média, custo importante, agilidade pouco importante e saúde financeira importância média, o que nos leva a esses números fuzzy triangular para o peso dos critérios. Com isso, nós conseguimos montar a matriz de decisão da avaliação das alternativas em cada critério e montamos também o vetor de pesos dos critérios. Bom, com isso vamos para o nosso segundo passo. Mas um ponto importante antes de avançarmos é que em situações que haja mais de um decisor, é neste momento que agregamos esses julgamentos. Então, teremos 2 ou mais matrizes de decisão ou vetores de peso e agregamos, para chegar numa matriz e num vetor agregados. E agregação, a forma mais simples é uma média aritmética, Então, onde nós temos aí cada um desses termos, o x tiozinho e j em R, corresponde à avaliação da alternativa I, no critério J, feita pelo decisor R, um R variando de 1 a K, e a mesma coisa para o peso. Muito bem, continuando os passos do Fuzzy TOPSIS, segundo passo, normalização da matriz de decisão, usando uma escala de transformação linear, então a gente vai ter uma matriz de decisão normalizada, onde cada elemento dessa matriz, então no caso esse Rzinho, tio e J, como ele é definido? Bom, a gente tem duas situações, uma situação onde os critérios são de benefício. O que é critério de benefício? Quanto maior o valor na escala, melhor. No nosso exemplo, todos os critérios são de benefício. Então, a gente vai usar essa expressão para normalizar os valores da nossa matriz de decisão. A gente vai procurar
o maior U, não é, que corresponde a esse vértice superior do nosso número fuzzy triangular, o maior U dentro de cada coluna, considerando cada critério, e dividimos todos os valores da nossa matriz, não é, naquela correspondente àquele critério por esse valor de U. Temos também, alternativamente, quando a gente estiver trabalhando com um critério de custo, né, que é ao contrário, quanto maior, pior. Né? Que seria o critério 2, custo. A gente poderia ter usado, né, um critério de custo. Nós invertemos, nós já invertemos e o nosso raciocínio foi tal, quanto mais caro, pior, quanto mais barato, melhor, e transformamos já de partida para um critério de benefício. Mas, se estivéssemos usando um critério de custo, né, nós dividiríamos cada um dos valores da coluna, né, de cada coluna J, pelo mínimo do L, não é, que corresponde a esse vértice inferior do nosso número fuzzy. Então, claro, como eu disse, no nosso exemplo estamos trabalhando com critérios de benefício. Né? Então, voltando para o nosso exemplo, essa é a nossa matriz de decisão não normalizada. Né? Então, nós vamos, né, para o primeiro critério, nós vamos procurar qual que é o máximo U. Então, percebemos que o máximo U é 10. Muito bem, então todos esses elementos dessa matriz, desta coluna, serão divididos por 10. Né? Olhamos para o critério 2, então vamos procurar o máximo valor. Coincidentemente, também 10. Vamos dividir todos esses elementos desta coluna da matriz por 10. Fazemos isso para o terceiro critério. Também, nesse caso, o máximo é 10. Vamos dividir todos os elementos por 10. Por último, também, coincidentemente, o máximo é 10, então todos os elementos serão divididos por 10, e com isso, então, a gente vai chegar na nossa matriz normalizada. Então, só para exemplificar, né, a avaliação da alternativa 1 no critério 1, normalizada, corresponde a essa divisão, né, do número fuzzy original, 5, 7, meio, 10, dividido por 10, 0,5, 0,75, 1. E fazemos isso para todos os valores e chegamos nessa matriz de julgamento normalizada. O próximo passo é obter a matriz normalizada, ponderada. Então, nós vamos multiplicar cada elemento da nossa matriz normalizada pelo peso do critério correspondente. Não é? Então, temos ali Rzinho e J, são elementos da matriz normalizada, e Wzinho, peso dos critérios. Não é? Então, voltando para o nosso exemplo, etapa de ponderação, nós temos os pesos dos critérios. Então, para a avaliação, né, a avaliação da alternativa 1 no critério 1, né, essa avaliação normalizada corresponde a 0,5, 0,75, 1, multiplicamos pelo peso e chegamos, não é, a o L, né? Ou seja, esse vértice inferior do nosso número fuzzy da avaliação da alternativa 1 no critério 1. Fazemos a mesma coisa para M, né? Então, multiplicamos, chegamos nesse valor. Fazemos a mesma coisa para U, multiplicamos, chegamos nesse valor. Fazemos isso para todos os elementos da nossa matriz normalizada, né, ponderando esses valores, e nós vamos chegar nessa matriz de julgamento normalizada e ponderada. A partir daí, continuamos com os próximos passos. Né? E o próximo passo do TOPSIS é a definição da solução ideal positiva, no caso, a solução fuzzy ideal positiva e a solução ideal negativa, fuzzy ideal negativa. Né? Então, segundo essa proposta do Shen de 2006, né, no caso da solução ideal positiva, a gente vai procurar qual que é o máximo U, né? Ou seja, esse vértice superior dos nossos números fuzzy triangulares para cada um dos critérios, ou seja, cada uma das colunas dessa nossa matriz normalizada e ponderada. E para a solução ideal negativa, né, a gente vai procurar qual que é o mínimo
L, esse vértice inferior do nosso número triangular, para cada um dos critérios considerados. Não é? Então, voltando para o nosso exemplo, então, para a solução ideal positiva, fuzzy, então nós estamos atrás desse máximo valor de U, vamos olhar para nessa coluna do critério 1, vemos que o máximo é 4 e, portanto, o nosso número fuzzy, aí a gente repete, o L, o M e o V é igual a 4. Fazemos a mesma coisa para o critério 2, não é? Então vamos olhar para o critério 2, então o máximo valor é 5. E o segundo elemento desse nosso vetor da solução positiva ideal é 5, 5 e 5. A mesma coisa fazemos para o terceiro critério, né? Então vamos olhar, percebemos que esse terceiro critério, o máximo é 3, e portanto esse elemento corresponde a 3, 3, 3. E por último, para o nosso quarto critério, né, o máximo valor é 4, e esse corresponde então ao quarto elemento desse nosso vetor da solução fuzzy ideal positiva. E fazemos a mesma coisa para a solução negativa, não é? Então a gente tem que o mínimo L é 0 para o critério 1, também para o critério 2, para o 3 e o 4, e esse é o nosso vetor da solução ideal negativa, né? Solução fuzzy. Muito bem, o próximo passo corresponde ao cálculo da distância, não é, positiva de cada alternativa em relação a essa solução ideal positiva, né? Então, isso corresponde a esse somatório dessas distâncias, né, distância euclidiana, entre cada elemento da nossa matriz normalizada e ponderada, esse Vzinho e J, e o nosso vetor da solução ideal positiva, né? Então a gente vai fazer essa distância corresponde a essa, né, a raiz quadrada, né, desse somatório, né, do quadrado da diferença entre, né, o elemento L da nossa matriz de decisão, né, normalizada e ponderada, e o L do nosso vetor da solução ideal positiva, a mesma coisa para o M e para o U, para cada um dos vértices do nosso número triangular. Né? Fazemos isso para cada um dos critérios. Não é? Para a solução negativa, o raciocínio é absolutamente o mesmo, só que agora a distância em relação a esse nosso vetor da solução ideal negativa. Não é? E da mesma maneira calculamos essas distâncias euclidianas. Agora sim, voltando para o nosso exemplo, temos lá o nosso vetor da solução ideal positiva, né, fuzzy, temos aqui a nossa matriz de decisão normalizada e ponderada. Então, o que a gente vai fazer é calcular essa distância euclidiana. Então, temos lá essa primeira diferença, considerando o L, não é, de cada um dos números da nossa matriz de decisão e do nosso vetor, a mesma coisa, né, para o cálculo dessa diferença do M, por último, essa diferença do U, chegamos a essa distância, né, de 2,005, muito bem. Fazemos a mesma coisa para o critério 2, né, calculamos essas diferenças, considerando L, M e V e U, e chegamos nessa distância euclidiana. Fazemos o mesmo para o critério 3, não é? E fazemos o mesmo para o critério 4. Né? Então, portanto, nós temos essas distâncias calculadas para os 4 critérios e, por último, então, calculamos essa distância da alternativa, ou de cada uma das alternativas, em relação a nossa solução ideal positiva. Então, para a primeira alternativa, a distância calculada é essa. Corresponde a esse somatório dessas distâncias euclidianas calculadas, 8,348. Fazemos isso para cada uma das alternativas e chegamos nesse quadro, né, com essa distância
das alternativas em relação à solução ideal positiva. Fazemos o mesmo para a solução ideal negativa. Então, nós vamos calcular essas distâncias euclidianas, não é? Para cada um dos critérios, né? Para o critério 2, 3 e 4, e, por último, então, conseguimos calcular essas distâncias das alternativas em relação à solução ideal negativa. Bom, a partir desse cálculo dessas distâncias, nós vamos calcular o índice de proximidade de cada uma das alternativas, não é? Então, temos que, para a primeira alternativa, esse índice corresponde, não é, à distância ideal negativa, dividido pelo somatório da distância positiva e negativa. Chegamos a esse valor de 0,553. Da mesma maneira, fazemos isso para a segunda alternativa. Da mesma maneira, fazemos isso para todas as alternativas e com isso nós chegamos nesses valores, não é, de proximidade, e aqui o que a gente faz é considerar o prioritário como o mais distante da solução ideal negativa, portanto, de maior valor de coeficiente de proximidade. Então, nós temos essa ordenação resultante, não é? Então, a segunda alternativa é a melhor de todas, né, a mais prioritária, seguida pela primeira alternativa, a quinta, a sexta, a oitava, a terceira, a quarta, a sétima e a nona, por fim, certo? Então, com isso, chegamos a essa priorização, né, usando o TOPSIS com julgamentos em números triangulares fuzzy. Vimos neste vídeo o uso de números fuzzy para expressar matematicamente essa avaliação, o julgamento impreciso sobre critérios, né, qualitativos. Da mesma forma, podemos usar o Fuzzy TOPSIS não para priorização, mas para classificação. Então, um novo método, né, ou seja, uma decorrência do Fuzzy TOPSIS é o Fuzzy TOPSIS aplicado para classificação. Então, esse é o Fuzzy TOPSIS Sort ou Fuzzy TOPSIS Class, que veremos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!